Boa noite. Vou compartilhar a área de trabalho com vocês. Já vou começar aí a apresentação. 4. Então vamos lá, no encontro 4, vamos iniciar aí com análise e processamento análise e processamento de sinais. Vamos começar aí, exercício número 1, que é a questão 1 da seção 2.3. Então vamos lá. Uma diferença entre a SFTC, que é a série de Fourier de tempo contínuo, e SFTD, que é a série de Fourier de tempo discreto, é que esta última não possui infinitos coeficientes de Fourier, mas, na verdade, uma quantidade finita de termos, que é exatamente igual ao número de amostras do sinal discretizado. Além disso, os coeficientes de Fourier são periódicos. Determine os coeficientes de Fourier da SFTD, né, a série de Fourier de tempo discreto do sinal. Y de n é igual a cosseno de π vezes n sobre 5. Isso aqui tem até um erro lá no livro do AVA, ó. Lá está sobre 10. Na verdade, é sobre 5, certo? E aqui a gente tem o sinal em tempo discreto e as alternativas. Ele quer aqui o coeficiente C1 e o coeficiente C-1. Lá da teoria, ó, vamos recapitular aqui. Ó. Sinais de tempo discreto são periódicos quando x de n é igual a x de n menos n0, onde n0 é o período fundamental. Com isso, podemos determinar a frequência fundamental deste sinal como ω0 é igual a 2π sobre n0. De maneira bastante similar ao caso de tempo contínuo, sinais discretos e periódicos no tempo podem ser representados por uma série de Fourier definida como x de n vai ser o somatório de k igual a n0 de ck e elevado a jk ω0 n, sendo que ck é 1 sobre n0, somatório de n igual a n0 de xn e elevado a menos jk ω0 n. Então, aqui no exercício, ele quer saber os valores de C1 e C-1, que são as alternativas aí que eles deram para nós. Daí, ó, as equações 2.15 e 2.16 são conhecidas como equações de síntese e análise, respectivamente. Uma diferença entre a SFTC e a SFTD é que esta última não possui infinitos coeficientes de Fourier, como acontecia lá na série de Fourier de tempo contínuo, mas, na verdade, uma quantidade finita de tempos que é exatamente igual ao número de amostras do sinal discretizado, normalmente variando k de 0 até n menos 1. Em outras palavras, se n0 é igual a 10 amostras, a representação em SFTD terá 10 coeficientes, né, de k igual a 0 até k igual a 9. É importante ressaltar que o somatório pode ser realizado dentro de qualquer período, desde que a quantidade de termos deste exemplo permaneça n0 igual a 10. Além disso, os coeficientes de Fourier são periódicos, né? O CK igual a CK mais N0. E uma vantagem da SFTD é que não há questões de convergência que estudamos para o caso em tempo contínuo. Então, a partir dessa teoria, né, vamos determinar os coeficientes CK. Né? Vou pegar essa fórmula aqui, está lá no livro. Vamos determinar os coeficientes CK. 1 sobre N0, somatório de N até N0 de YN, E elevado a menos JK ω0 N. N0 é igual a 10. A gente conclui isso olhando aqui na figura. Né? Se a gente pegar aqui um período, ó, por exemplo, aqui, ó, de n igual a 0 até n igual a 10, ó, você tem um período completo desse sinal, que é periódico, né? Ele vai se repetindo. Então, n0 vale 0. O ω0 é uma fórmula, né? 2π sobre n0. ω0 é 2π sobre 10, que é igual a π sobre 5. A função, ó, de tempo discreto, ó, y de n é cosseno de πn sobre 5.
O K, como está descrito lá na teoria, ó, ele vai de 0 até N0 menos 1. Como nós temos 10 amostras, então o K vai de 0 até 9. K vai de 0 até 9. E aqui, vamos colocar na tabela, né, os valores de y de n. Então, a gente tem n de 0 a 9, né, são os períodos aqui, são 10 amostras, né, n vai de 0 até n9. Substituindo aqui, aqui eu coloquei os valores inteiros em radianos, passei para graus, os valores exatos e aqui os valores em decimais. Então, esses aqui são os valores de y de n que já estão nesse gráfico aqui, marcados aqui, y0, y de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 10 ele repete, aí de 10 daqui para frente vai ter uma repetição. Então, esses aqui são os valores de y de n que estão no gráfico. Agora vamos substituir, né? O primeiro valor que ele quer é CK igual a 1, K igual a 1, é o C1. Então, 1 sobre N0, que vale 10, somatório, vai de N igual a 0 até 9. As 9 é a amostra. De y de N, E elevado a menos J, vezes, o K, que eu estou analisando, é o mesmo que está aqui, é o subíndice, que é o K igual a 1. E o ômega 0 vale π sobre 5, vezes π sobre 5 vezes N. Então, C1 vai ser igual a 1 sobre 10, somatório de N igual a 0 até 9, de yn vezes E elevado a menos J, vezes π sobre 5 vezes N. Aqui, vai de 0 a 9, eu preciso aqui, dessas 10 parcelas, valores de N, né? Aqui, para N igual a 0, 0, 1, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 2, e assim por diante. A relação de Euler, E elevado a menos J θ igual a cosseno de θ menos J seno θ, e substituir em todos esses valores, em todas essas parcelas aqui o valor de E, e somar, eu vou encontrar isso aqui, A parte real somada vai dar 5 dentro do parênteses, e a imaginária vai dar 0. Então aqui, esse valor aqui, a soma dele dá 5. Então, C1 dá 1 sobre 10 vezes 5 dá 1 sobre 2. Certo? E o C menos 1, da mesma forma, né? São também 10 amostras, N vai de 0 até 9. Só substituir aqui no lugar do N, ao invés de 1, veio menos 1. Então, menos com menos ficou mais aqui, no expoente, J, E elevado a J vezes π sobre 5 vezes N. E aqui eu vou fazer o somatório dentro do parênteses. Vou usar também a relação de Euler. Certo? Usando a relação de Euler, substituindo aqui nos lugares de E elevado a J θ igual a cosseno de θ mais J seno θ, e somando os valores, aqui vão estar as partes reais que vão dar 5 e as imaginárias vão dar 0. Então, C menos 1 vai ser 1 sobre 10, esse somatório aqui dá 5. C menos 1 é igual a meio. Então, tanto C1 quanto C menos 1, vai dar meio. A alternativa é a alternativa A. Esse exercício. Certo? Aqui ele só está mostrando, representando novamente, em C1 é meio, em C menos 1 também é meio. Né? Os valores aqui, do módulo, né? Como ela é periódica em 10 amostras, como a gente disse, né? O C9, lá em C9 vai repetir, vai ser C menos 1. E C em menos 9 vai ser igual a C1. E assim por diante. Aqui está em função do ângulo, tá? Aqui está em função das amostras e aqui em função do ângulo, da frequência, né? Do ângulo. Exercício 2. É a questão 2 da seção 2.3.
A ideia é muito utilizada para analisar sistemas discretos no tempo a partir de equações de diferenças como coeficientes constantes, que são análogas às equações diferenciais em tempo contínuo. Com isso, determinamos a resposta em frequência, h de ômega, e relaciona os sinais de saída e entrada do sistema. Determine a resposta ao impulso de um slit, que é um sistema linear invariante no tempo de tempo discreto, que se comporta de acordo com a seguinte equação de diferenças. Menos 2 vezes y de n menos 1 mais y de n é igual a x de n. Aqui a gente vai fazer o quê? Aplicar a transformada de Fourier. No exercício número 1, a gente usou a série de Fourier. Aqui a gente vai usar a transformada de Fourier em tempo contínuo. Vamos usar essas propriedades aqui, ó, de linearidade, deslocamento do tempo, e lá da tabela dos pares de transformadas de Fourier, vamos usar essas daqui. Vamos lá. Vamos pegar a equação de diferenças, vamos aplicar Fourier do lado esquerdo e do lado direito. Aqui, ó, da propriedade, ó, da linearidade, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. A soma de Fourier o Fourier da soma é a soma dos Fouriers, ó. Faltando até um Fourier aqui, ó, aplicar Fourier aqui. Mas aplicando aqui, ó, a constante sai, ó, menos 2. A constante aqui sai, menos 2. Fourier de y de n menos 1, ó, olhando aqui na propriedade de deslocamento de tempo, ó, x de n menos n0, ó, é e elevado a menos j, ômega, n0 de x de ômega. Vou substituindo aqui, ó. Vai dar aqui, ó, e elevado a menos j, ômega, vezes o n0, que no caso aqui é 1, vezes, no caso aqui, y, né, y de ômega. A transformada de Fourier, ó. Só colocar aqui que eu esqueci, né? Aqui tem uma transformada de Fourier. Transformada de Fourier aqui, ó, de y de n vai ser y de ômega, e de x de n vai ser x de ômega. É uma equação de diferença se tornou uma equação, ó, algébrica. Que eu coloco aqui, ó, o y de ômega em evidência. Então, vai ficar menos 2i elevado a menos j ômega mais 1 vezes y de ômega igual a x de ômega. A função de transferência é o quê? Ó? A saída sobre a entrada, ó, y sobre x. Lá de controle de processos. Ó. Passa aqui cruzado, ó, que é igual a 1 sobre menos 2i elevado a menos j ômega mais 1. Ele diz que no enunciado, ó, que ele quer a resposta a um impulso. Então, a entrada do sistema, ó, é a função impulso. Impulso em tempo discreto, né? X de n é igual a delta de n. X de ômega é igual a 1, ó. Lá da tabela, ó, quando x de n é igual a delta de n, x de ômega é igual a 1. Então, vamos substituir aqui, ó, no x de ômega 1. Então, y de ômega vai ser 1 sobre menos 2i elevado a menos j ômega mais 1. Se eu inverter aqui, ó, no denominador as parcelas, vai ficar 1 sobre 1 menos 2 vezes e elevado a menos j ômega. Agora a gente pode fazer o quê? Ó? Aplicar a antitransformada de Fourier dos dois lados. Porque o y de ômega vai virar o y de n, que é o que a gente quer aqui no enunciado, ó, as alternativas. E aqui, ó, nas propriedades, ó, 1 sobre 1 menos a vezes e elevado a menos j ômega. Aqui, ó. 1 sobre 1 menos a vezes e elevado a menos j ômega. Passando aqui, ó, no caso lá para y de n vai ser igual a elevado a n vezes o de n. Ó, peguei esse valor aqui, que no caso é 2. Ó, 2 elevado a n vezes o de n. Então, y de n é 2 elevado a n vezes o de n. 2 elevado a n vezes o de n. Letra B. Exercício 3, questão 3 da seção 2.3. Vamos lá. De maneira bastante similar ao caso de tempo contínuo, sinais discretos e periódicos no tempo podem ser representados por uma série de Fourier de tempo discreto,
SFTD definida por x de n igual ao somatório de k igual a n0, ck elevado a jk ômega 0n, e ck igual a 1 sobre n0, somatório de n igual a n0 de xn elevado a menos jk ômega 0n, conhecidas como equações de síntese e análise, respectivamente. A SFTD não possui infinitos coeficientes de Fourier, mas na verdade uma quantidade finita de termos que é exatamente igual ao número de amostras do sinal discretizado, normalmente variando k de 0 até n menos 1. A gente já tinha visto isso no exercício número 1. Né? Considere uma sequência periódica de tempo discreto, cujo período principal é x de n igual a delta n, mais meio delta n menos 1, mais 1/4 delta n menos 2. Determine o sinal de tempo discreto que produz essa sequência. Então, aqui estavam as alternativas. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos definir aí a amostra, né? Ele diz que a função é essa, né? X de n, que é o sinal, né? Delta de n mais meio delta de n menos 1, mais 1/4 delta de n menos 2. O delta de n é igual a 0 para n diferente de 0, igual a 1 para n igual a 0. Então, eu só vou ter 3 amostras, né? As outras todas estão zeradas. Vou ter x de 0, que vai dar delta de 0 vai dar 1. As outras aqui, ó, delta de menos 1 e delta de menos 2 é 0. Então, x de 0 vale 1. Eu vou ter um valor em x de 1, porque aqui, ó, 1 menos 1, ó, dá 0. E delta de 0 dá 1. Os outros valores dão 0. Aqui dá meio. X de 1 dá meio. E também x de 2. Aqui, ó, vai dar 2 menos 2 dá 0. Ó. Então, aqui dá 1. Vezes 1/4 dá 1/4. Os outros componentes dá 0, mas dá 1/4. Ó. Então, eu tenho, ó, x0 igual a 1, x1 igual a meio e x2 igual a 1/4. Então, eu tenho aí 3 amostras. Né? O meu N0 aí, ó, é igual a 3. O ômega 0 vai ser 2π sobre N0, ó, 2π sobre 3. E o K, ó, vai de 0 até N0 menos 1. Já tinha visto isso, né? Ele até falou no enunciado novamente. N0 menos 1. Ele vai de 0 até 2. Esses aqui são os valores, né, da amostra. X de 0 é 1, x de 1 é meio, x de 2 é 1/4. X de n igual a x de n menos n0, x de n igual a x de n menos 3. N0 dá 3. Mostra que é o quê? Um sinal periódico. Então, ele vai se repetir, né? Tem essas 3 amostras, depois disso ela se repete. Substituindo lá na fórmula do CK, ó, 1 sobre N0, somatório de N igual a N0, de xn elevado a menos jk ômega 0n, ó, vai ficar, ó, 1 sobre N0, que é 3, somatório, ó, de N0 até 2, x de n elevado a menos j, vezes o k, né, que é 0, vezes o ômega 0, né, que é 2π sobre 3n. Substituindo aqui, ó, vai ficar, ó, x de n vezes e elevado a 0, que é 1. Então, vai dar 1/3 vezes o somatório de n igual a 0 até 2 de x de n. Então, é x de 0 mais x de 1 mais x de 2. Ó, meio, 1 mais meio mais 1/4. Dá 7/4. 1/3 vezes 7/4, 7 sobre 12. Ó, 0,583. O C0. Para calcular o C1, ó, no lugar do K agora, ao invés de 0, vai vir 1. Ó, aqui, ó, menos J1 vezes 2π sobre 3n. Ó. Então, a função é essa daqui. Ó. C1 é igual a 1/3, somatório de n igual a 0 até 2 de xn, e elevado a menos j vezes 2π sobre 3 vezes n. Faça esse somatório aqui, ó. N igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. E vou substituir os valores. X0 é 1, x1 é meio e x2 é 1/4. Né? A gente viu aqui no slide anterior. Organizo aqui, eu vou ter esse resultado aqui de C1. Quando eu tenho E elevado a J vezes θ, ó, eu posso usar a relação de Euler. No caso aqui, ó, menos θ, né? Então, E elevado a menos J θ é cosseno de θ menos J seno θ. Eu vou substituir aqui, ó, no lugar dos E's, ó, essa expressão, ó, cosseno de θ menos J seno θ. Aqui também, ó. Cosseno de θ, no caso 4π sobre 3, menos J seno de 4π sobre 3. Eu só passei para graus para saber, ó, em que ângulo que a gente estava trabalhando. Ó.
120 graus e aqui 240 graus. Certo? Aí eu coloquei tudo no primeiro quadrante, né? 120 está no segundo quadrante, 240 vai estar no terceiro quadrante. Então, usei aí as propriedades, ó. Coloquei aqui os valores exatos, com raiz quadrada. Se quiser, você já pode fazer esse cálculo aqui na calculadora, vai dar já esse valor aproximado. Coloquei aqui, ó, somei real com real, imaginário com imaginário, multipliquei, e o C1 deu isso aqui, ó, 5 sobre 24 menos J raiz de 3 sobre 24. Que dá 0,208 menos J, 0,072. E por fim, a gente tem que fazer o mesmo com o C2, é o mesmo procedimento, ó, só que o K agora vale 2. Aqui vale 2, vai ficar E elevado a menos J, 4π sobre 3N, né? É de N igual a 0 até 2, então é 0, 1 e 2. Substituo os valores aqui de x0, x1 e x2. Vai me dar essa expressão aqui. Uso ó, a relação de Euler, passo E elevado a J θ para cosseno e seno. Eu passei para graus, trouxe tudo para o primeiro quadrante, ó. Usei os valores com raiz, coloquei aqui real com real, imaginário com imaginário e multipliquei. Deu 5 sobre 24 mais J raiz de 3 sobre 24. Deu isso aqui, ó, 0,208 mais J 0,072. Agora vamos jogar no valor de x de n, que é o que ele quer, né? Que é o x de n, ó. Lá da teoria, ó, vai ser o somatório de k igual a n0, de ck, e elevado a jk ômega 0 n. Então, esse é o somatório de k igual a 0 até 2, de ck, e elevado a jk, ômega 0, que é 2π sobre 3 vezes n. Né? O k vai de 0 a 2, então, ó, C0, 0, C1, k igual a 1, C2, o k igual a 2. Aí eu substituí os valores que eu achei de C0, C1 e C2. Fiz aqui o cálculo, todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Joguei aqui ó, a relação de Euler, ó, toda vez que tem E elevado a J vezes um θ, é cosseno de θ mais J sendo θ. Fiz aqui e fiz aqui, ó, cosseno mais J sendo θ. Do número que está junto do J, né? Do valor que está junto do J. E tudo dos parênteses, ó. Tirei todos os valores dos parênteses. Toda vez que eu tenho j ao quadrado, ele é igual a menos 1. Então, eu falei j ao quadrado menos 1 e tirei todos os parênteses. Então, eu vou ter essa resposta aqui. Lá na trigonometria, ó, o cosseno de 4π sobre 3 é igual ao cosseno de 2. O cosseno de 4πn sobre 3 é igual ao cosseno de 2πn sobre 3. E o seno de 4πn sobre 3 é igual a menos o seno de 2πn sobre 3. Ó. Eu coloquei aqui para as nossas três amostras, ó, n igual a 0, 1 e 2, ó. O cosseno de 2πn sobre 3 e de 4πn sobre 3 são iguais, ó. 1, menos 0,5, menos 0,5, menos 0,5, menos 0,5. E o seno, ó, é igual com o sinal invertido. O módulo é igual ao sinal invertido, ó. Seno de 2πn sobre 3 e cosseno de 4πn sobre 3, ó. Para 0 dá 0. Para 1, 0,87 menos 0,87. Para 2, menos 0,87, 0,87. Então, substituir, ó, o cosseno e o seno de 4πn sobre 3 pelos seus valores em seno. Certo? Não, substituir os valores de 4πn sobre 3 por 2πn sobre 3. E ficou tudo em função ó, de 2πn sobre 3. Ó. Juntei os que estavam junto de cosseno, 2πn sobre 3, que eram esses números aqui, e aqui que estava junto de seno, que eram esses aqui. Ó. Repara que os imaginários foram cortados, ó, ficou só a parte real. Ó. 5 sobre 24, mais 5 sobre 24, 5 sobre 12. Aqui também, ó. Os imaginários foram cortados, dá mais 2 raiz de 3 sobre 24, raiz de 3 sobre 12. Deu essa resposta aqui. Agora, ó, dividimos 7 sobre 12, 0,583, 5 sobre 12, 0,417, raiz de 3 sobre 12, 0,144. Cosseno e seno. Essa daqui é a alternativa E. Essa daqui. 0,583, 0,416 cosseno, 2π sobre
2πn sobre 3 mais 0,144 seno de 2πn sobre 3. Letra E. Aqui está só a representação dos valores, ó. C0, Y0, que era 1, Y1, que é meio, Y2, que é um quarto. Aí depois ele repete, tá vendo? Esse aqui é o sinal. Exercício número 4. Vamos lá. Determine as frequências de corte e a frequência central do filtro passa-baixas da figura 3.5 quando o resistor é igual a 50 ohms, o indutor é igual a 1 mH e o capacitor é 1 microfarad. Isso aqui é um exemplo de um filtro passivo, certo? É um filtro passa-faixas implementado com o circuito RLC. Aqui está a magnitude da resposta em frequência, né, que seria a saída, ó, a tensão em cima do resistor sobre a entrada, que é a fonte e a tensão da fonte. Ó. Então, a tensão do resistor dividido pela tensão da fonte. Ó. Saída sobre a entrada da função de transferência. Aqui tem o módulo da função de transferência e aqui tem as frequências, né? Então, quando você analisa aqui essa tensão, você vai perceber, ó, que aqui, ó, em baixas frequências, o valor, ó, de magnitude é baixo. Aí vai chegar numa determinada frequência aqui, ó, que é a frequência de corte, ó, a partir daqui, ó, ele deixa passar essas frequências. E aqui, ó, elas reduzem a baixas frequências. Em altas frequências também você tem uma baixa magnitude, né? Então ele deixa passar, ó, essa faixa aqui, por isso que ele é um filtro passa-faixas, ó, de ômega 1 até ômega 2. E ômega 0 é como se fosse a frequência central aqui, ó, a máxima. Quando o módulo é igual a 1. Então vamos lá, lá da teoria, ó, essa função de transferência aí, ó, para esse circuito aqui, que representa um filtro passa-faixas, ó, representado por isso aqui, ó, H de ômega igual a VI de ômega sobre V0 de ômega. A entrada é a tensão em cima do resistor. E a entrada é a tensão da fonte, e a saída é a tensão em cima do resistor. Fazendo os cálculos lá em circuitos, vai me dar isso aqui, ó, R sobre R mais J ômega L menos 1 sobre ômega C. Para determinar as frequências de corte, que é uma das coisas que ele pede, né? As frequências de corte, ó, elas acontecem quando? Ó? Quando o módulo de H de ômega é 0,707. E para determinar a frequência central, ó, ela acontece onde? Ó? Quando o módulo de H de ômega é igual a 1. Então é exatamente isso. Ó. As frequências de corte, o módulo de H de ômega é 1 sobre raiz de 2, que dá esse 0,707, ó, é 1 dividido por raiz de 2. E a frequência central é determinada fazendo o H de ômega igual a 1. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. Vamos pegar lá o H de ômega e vamos tirar um módulo. Ó. Vamos tirar um módulo. R é um número real, o módulo é um valor positivo, né? O próprio R. Quando é um número imaginário, ó, o que é o módulo? É a raiz quadrada, ó, da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Vai dar ó, R ao quadrado, mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado. Para tirar essa raiz aqui, ó, raiz vou levar os dois lados ao quadrado. Então, H ômega ao quadrado igual a R ao quadrado sobre R ao quadrado mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado. Vou multiplicar cruzado aqui. Vou tirar do parênteses, vou multiplicar esse com esse. Vou tirar dos parênteses. Vou colocar aqui o R ao quadrado em evidência. Vai ficar 1 menos o módulo de H de ômega ao quadrado. E vou dividir esse ômega ao quadrado aqui, ó, H de ômega ao quadrado. Ele vai ficar ó, com esse formato aqui. Eu quero aqui agora, ó, vamos tirar agora esse aqui, ó, vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, ó. Então vai ficar, ó, vamos tirar isso aqui o quadrado daqui, né? Vai ficar ômega ao quadrado LC menos 1, so ômega C é igual a mais ou menos a raiz quadrada disso aqui, ó. Tirando aqui da raiz, ó, vai ficar ômega ao quadrado LC menos 1 sobre ômega C é igual a mais ou menos R, raiz de 1 sobre, ó, módulo de H ômega ao quadrado menos 1.
Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Vai ficar ômega ao quadrado LC menos 1 igual a mais ou menos ômega RC vezes a raiz. Igual 1 sobre H de ômega ao quadrado menos 1, né? Vou passar isso tudo para o lado esquerdo, porque é uma equação do segundo grau, ó. Ômega ao quadrado LC menos mais ômega RC vezes a raiz de 1 sobre o módulo de H de ômega ao quadrado menos 1 igual a 0. Viram aqui, ó? Ficou como se fosse aqui uma função do segundo grau, ó. X ao quadrado, AX ao quadrado mais BX mais C. E, ó, para esse aqui ficar sozinho, a função vai ficar essa aqui, ó. Ômega ao quadrado menos mais ômega RL raiz quadrada de 1 sobre módulo de H ômega ao quadrado menos 1 sobre LC igual a 0. Então, essa daqui é a função geral, ó. Que é a equação geral. Se eu substituir os valores, ó, lá do enunciado, R é 50, L é 1 mili e C é 1 micro. 50, 1 mili e 1 micro. Para achar a frequência de corte, ó, lá da teoria, o módulo de H de ômega tem que ser 1 sobre raiz de 2. Então, vamos substituir aqui, ó, na forma. O módulo de H de ômega é 1 sobre raiz de 2. Substituindo aqui, fazendo as contas, ó, eu vou chegar nessa equação aqui, ó, segundo grau. E aqui eu vou substituir o R, que é 50, o L, que vale 1 mili, né, 1 vezes 10 é menos 3, e o C, que vale 1 micro. 1 vezes 10 é menos 6. Substituindo as fórmulas, eu vou chegar nisso aqui, ó. Ômega ao quadrado, menos mais 50 mil ômega, menos 10 elevado a 9. Tem que fazer a conta quando for o valor mais e quando for o valor menos. É uma equação do segundo grau, ó. Menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Vai me dar duas respostas, ó. Só me interessa a resposta positiva, porque a resposta negativa não tem sentido físico. Então, para essa equação aqui, ó, quando o sinal é mais, a frequência de corte é 15.311,29. Quando eu faço a conta com o sinal menos aqui, ó, vai me dar duas respostas, uma positiva e a negativa. A negativa não tem sentido físico. E o ômega 2 é 65.311,29. Essas frequências aqui, ó, ômega 1 e ômega 2, são as frequências de corte do filtro, ó. Então, ele começa a sintonizar, ó, as frequências a partir de ômega 1 e sintoniza até ômega 2, certo? É a faixa que ele trabalha. A 65.311,29. Para achar a frequência central, aí eu posso pegar, ó, essa mesma equação aqui, substituir aqui, ó, no H de ômega 1. Quando eu substituo 1 aqui, vai ficar, ó, 1 menos 1 vai dar 0. Essa parcela some. Então, vai ficar, ó, H ao quadrado, ômega ao quadrado menos 1 sobre LC igual a 0. Ômega ao quadrado é 1 sobre LC. Ômega é 1 sobre a raiz quadrada de LC. Então, a frequência fundamental é dada por essa fórmula aqui, ó. Substituindo os valores de L e de C, eu vou encontrar, ó, a frequência central de 31.622,78. Seria essa frequência aqui, ó. A frequência central. Vamos lá, questão 5. Na questão número 4, a gente falou de um filtro passivo. Agora vamos falar de um filtro ativo. Os filtros ativos utilizam amplificadores operacionais, resistores e capacitores. Dentre as vantagens destes em relação aos filtros passivos, citamos a possibilidade de dar ganho ao sinal, serem menores e mais baratos. Então, determine o ganho, o fator de qualidade e a frequência de corte de um filtro passa altas Sallen-Key, com R igual a 1 kΩ, R1 igual a 1 kΩ, R2 igual a 1 kΩ e 6 igual a 1 microfarad. Fica as alternativas. Lá da teoria, ó, a gente tem aqui a configuração Sallen-Key, né, de componentes iguais, tanto para filtro passa baixas quanto para filtro passa altas. Os dois casos aí, ó. Nesse caso é um filtro passa altas. Seria essa configuração da letra B. E aqui estão as fórmulas, ó. São as mesmas fórmulas, tanto para passa baixa quanto para passa altas, do ganho
do fator de qualidade e da frequência de corte. Então, agora é só substituir, né? Então, é dado por essa fórmula aqui, 1 mais R2 sobre R1, e já deu os valores aqui, são iguais, então vai dar 1 mais 1 dá 2. A qualidade é 1 sobre 3 menos o ganho, que é igual a 2, então vai dar 1. E a frequência de corte é 1 sobre RC, ó. O R vale 1 kg, 1 vezes 10 a 3, e o C vale 1 micro, 1 vezes 10 a menos 6. Então, ômega C vai dar 1000 radianos por segundo, que dá 10 a menos 3. Então, as respostas, ó, 2, 1 e 10 a 3. 10 a 3, quer dizer, né? 2, 1 e 10 a 3. Letra B. E para terminar a monitoria aí de análise e processamento de sinais, vamos ver aí exemplo número 6, né, que é a questão 6 da seção 3.1. A aproximação à resposta Butterworth possui uma resposta plana na sua banda de passagem e decaimento de 20 decibéis por década ou 6 decibéis por oitava. Dependendo da aplicação, essa taxa de decaimento pode não ser suficientemente aguda, de forma a não atenuar totalmente as componentes não desejadas. Se aumentarmos a ordem do filtro, entretanto, aumentaremos a sua taxa de decaimento e teremos uma banda de transição mais estreita. Um filtro passa baixas Butterworth de quinta ordem, então o N igual a 5, N é a ordem do filtro, ó, e frequência de corte de 4 kHz é usado no sistema de medição de vibrações. Ele quer saber qual será a atenuação em decibéis das componentes de 4, 8, 40 e 400 kHz. Então, assinale a alternativa que apresenta as atenuações na ordem apresentada no enunciado. Então, ele quer as atenuações para as 4 frequências, sendo que a frequência de corte em 4 kHz. Vamos dar uma lida aqui na teoria, ó. Vamos começar agora as principais aproximações de filtros reais, começando pela aproximação resposta Butterworth, que é o filtro que a gente está vendo aí no exercício, que possui uma resposta plana na sua banda de passagem e decaimento de 20 decibéis por década ou 6 decibéis por oitava. Se aumentarmos a ordem do filtro, aumentaremos também a sua taxa de decaimento. Apesar da resposta plana da banda de passagem ser bastante interessante, a taxa de decaimento dos filtros Butterworth não é aguda. Para termos uma separação entre as bandas de corte de passagem mais estreita, é necessário aumentar a taxa de decaimento do filtro pelo aumento de sua ordem. Um outro ponto importante da teoria é que a frequência de corte de um filtro é aquela que o módulo H de ômega sofre atenuação de 3 decibéis, ó, dá aproximadamente 70% da saída. E o número de décadas entre uma frequência e outra é dado por essa fórmula aqui, ó, log de F2 sobre F1 na base 10, e o número de oitavas é o log de F2 sobre F1 na base 2. Certo? Então, vamos lá. Ó. A primeira coisa, ó, 4 Hz é a frequência de corte. Se é a frequência de corte, ó, toda vez, sempre nos filtros, na frequência de corte, a atenuação foi de 3 decibéis. Então, ó, na frequência de corte é 3 decibéis. Então, a alternativa A está descartada. Ó. Pode ser B, C, D ou E. A ordem do filtro do exercício é de quinta ordem, então o N vale 5. Então o decaimento é de 20 vezes 5, que dá 100 decibéis por década, ou 6 vezes 5, 30 decibéis por oitava. Né? 100 decibéis por década ou 30 decibéis por oitava. Em 4, a atenuação é de 3, que é onde está a frequência de corte. Em 8, eu vou vai estar acontecendo uma oitava. Porque aqui, ó, o número de oitavas, ó, é o log de F2 sobre F1 na base 2. Então, a frequência 2 é 80, a frequência 1 é 4, 8 dividido por 4 dá 2, log de 2 na base 2 dá 1. Então, o número de oitavas de 4 para 8 é 1. E você tem um decaimento de 30 decibéis por oitava. Então, em 8, o valor é 30. Já em 40, eu tenho uma década. Por quê? Porque é o log de F2 sobre F1 na base 10, né? Vai dar quanto? 40 sobre 4 dá 10. 10 na base 10 dá 1. Então, é um decaimento. Então, é 100. 100 decibéis por década. Já em 400, são 2 décadas, né? Log de 400 dividido por 4 dá, na base 10, dá log de 100 na base 10, que dá 2. Então, 2 décadas, 200, né?
que são decibéis por década, então vai ser 3, 30, 100 e 200. Então, voltando lá, ó, 3, 30, 100 e 200. Letra E. Vamos agora para a segunda parte aí da monitoria, que são os exercícios de controle de processos, né? Antes, vamos ver aí uma teoria rápida sobre a estabilidade de sistemas realimentados, lá na seção 3.1, né? Vamos recapitular aqui, isso aqui é um sistema de controle em malha fechada, onde a gente tem, ó, a realimentação, tem a função de transferência, né? A saída C sobre a entrada R, que é igual a G sobre 1 mais G vezes H. A gente pode escrever isso aqui, ó, nesse formato aqui, ó. Você vai ter um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Aqui, ó, o expoente do polinômio do numerador é sempre menor ou no limite igual ao do denominador. Se eu achar aqui as raízes, ó, do polinômio do numerador e do polinômio do denominador, eu posso escrever nesse formato aqui, ó. Esses z's aqui, ó, z1, z2 e zm, ó, são os zeros do sistema, são as raízes do numerador. E os p's, ó, P1, P2, Pn, são os polos do sistema, são as raízes do denominador. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver dois sistemas aqui, ó, G1 e G2. Então, ele tem esses dois, são essas duas funções de transferência aqui nesses formatos. Para achar os zeros, o que são os zeros de G1? São os valores em que o polinômio do numerador é igual a zero. E os valores em que o polinômio do denominador é igual a zero. Então, se eu pegar esse primeiro aqui, ó, se eu pegar aqui o numerador igual a zero, eu vou achar, ó, esse valor de S aqui. Esse aqui é o polo da função. O denominador aqui, ó, primeiro eu vou tirar dos isso aqui pode ser igual a zero ou isso aqui pode ser igual a zero, né? Para dar zero no denominador. Vai dar uma equação do segundo grau, vou usar Bhaskara, né? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, e eu vou ter duas raízes, ó. Menos 3 e menos 1. E esse outro fator que está dentro do parênteses aqui, né? Vai dar uma equação do segundo grau também, só que vai dar aqui, ó, número imaginário, ó, menos 1 mais J1 e menos 1 menos J1. Se eu pegar o G2, ó, a mesma coisa, ó. Posso pegar o numerador igual a zero, vou achar essa daqui é o zero da função. Pegar o denominador igual a zero, são as duas equações que estão dentro do parênteses, né? Quando eu igual a zero. Do segundo grau e do segundo grau, as raízes, ó. Menos 1 mais J1, 41. Menos 1 menos J1, 41. 1 mais J1 e 1 menos J1. Se eu representar isso aqui num gráfico, ó, vou fazer o seguinte, no plano complexo, aqui está a parte real em X e aqui a parte imaginária em Y. Os X vão representar os polos das funções e as bolas vão representar os zeros. Tá vendo? O X e a bolona são os polos e zeros de G1. Aqui está a bolona, o X, né? Deu, lá, vamos lá fazer os valores, ó. Menos 3, menos 1 mais J1 e menos 1 menos J1. Menos 3, menos 1, menos 1 mais J1, menos 1 menos J1. Então, foram esses quatro valores aqui. E para G2, o zero deu no mesmo lugar, né? Porque o numerador era igual, menos 0,67. E aqui deram os quatro polos, né? Marcaram. O zero deu aqui, ó. Os polos aconteceram aqui, ó, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e aqui, ó, que tá em cima da legenda, né? Também aconteceu nesse ponto aqui. Por que isso é importante? Porque para o sistema dinâmico linear invariante no tempo ser estável, é necessário que todos os seus polos possuam a parte real negativa. Então, todos os polos, ó, as raízes do denominador, tem que ter parte real negativa. Em G1, ó, negativo, 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 negativo. Então, G1 é estável. Agora, olha o que acontece com G2. Negativo, negativo. Essas duas raízes aqui, ó, tem partes reais positivas, ó, mais um e mais um. Então, ele é instável.
Então, o G1 é estável e o G2 é instável. Quando você olha num gráfico, é estável ou não pela observação do plano complexo. Se os polos estiverem no semiplano esquerdo, o sistema é estável. Se os polos estiverem sobre o eixo vertical, o sistema é marginalmente estável. E se os polos estiverem no semiplano direito, o sistema é instável. Então, ó, olhando aqui no gráfico, ó, quando todos os x estão do lado esquerdo, ele é estável. Tá vendo? Ó, todos os x de G1 estão do lado esquerdo. Em G2, você tem 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Então, ele é instável. Então, G1 é estável e G2 é instável. Muitas vezes, para resolver esses polinômios, né, é muito simples, né? Do segundo grau a gente até faz, do terceiro grau a gente vai ver um exemplo, mas de graus mais altos, quando eu quero saber só a estabilidade, é interessante eu usar esse critério aqui, ó, de Hopf-Hurwitz, que você determina se ele é estável ou não, sem precisar calcular os polos do denominador. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos escrever o polinômio do denominador de forma expandida. Então, a gente vai ter que tirar dos parênteses. Das equações, a gente escreveu as equações, as equações, né, de G1 e G2, ó, abertas, vão ficar isso aqui, ó, polinômios do quarto grau. Dois polinômios do quarto grau. Se houver algum coeficiente, ó, os números aqui, ó, grudados nos S, ou independente, A0, A1, AN, negativo ou nulo, então o sistema é instável. Então você não precisa fazer nada, conta nenhuma. Aqui, ó, todos deram negativos, mas como todos deram negativos igual a zero, se multiplicar por menos 1, ficam todos positivos. Então, essa daqui a gente não pode dizer que é instável ainda. Agora, olha esse aqui, ó. Um dos coeficientes é zero. E um dos coeficientes é negativo, ó, menos 4. Então, esse sistema aqui é instável. A gente já tinha descoberto isso, né? Que o G2 é instável. Então, ó, embora na equação 3,16 todas as parcelas sejam negativas, ao multiplicarmos ambos os lados por menos 1, todas se tornam positivas, que é esse aqui. Então, não podemos dizer que o sistema é instável. Já na equação 3,17, temos um coeficiente nulo, que multiplica o S a 3 aqui, ó. Negativo, que multiplica S, ó, que é o menos 4. Conclusão. Pelo critério de Hopf-Hurwitz, o sistema G2 é instável. Então, não precisamos continuar o procedimento com o sistema da equação 3,14. Caso não houvesse o termo negativo nem o termo nulo, precisaríamos prosseguir para confirmar ou negar a estabilidade do sistema, que é aquele outro caso. Como que a gente vai fazer isso? Ó? Vamos organizar os coeficientes dos polinômios em linhas e colunas de uma matriz triangular da seguinte forma. Sn, n-1, n-2 até o S0. Aqui, ó, vamos colocar os coeficientes alternados, tá vendo? A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e assim por diante. Esses próximos aqui são calculados, ó. Os elementos B1, B2 e B3 são calculados como o nosso conjunto de equações 3,18. Ó. B1 vai ser o quê? Ó? A1 vezes A2 menos A0 vezes A3 sobre A1. Você pegar aqui, ó, A1 vezes A2 menos A0 vezes A3 dividido por A1. O B2 vai ser, ó, A1 vezes A4 menos A0 vezes A5 sobre A1. Aqui, ó, A1 vezes A4 menos A0 vezes A5 dividido por A1. Vai ser o B2. O B3, ó, vai ser A1 vezes A6 menos A0 vezes A7 dividido por A1. E assim por diante. A próxima linha é a mesma coisa. Olha lá. Vai ser B1 vezes A3 menos A1 vezes B2 sobre B1. B1 vezes A3 menos A1 vezes B2 sobre B1. O C2, ó, B1 vezes A5 menos A1 vezes B3 sobre B1. E assim por diante. De acordo com o critério de Hopf-Hurwitz, a quantidade de vezes em que há mudança de sinal na primeira coluna da matriz é exatamente igual à quantidade de polos do sistema que tem parte real positiva. Ou seja, se não houver troca de sinais entre quaisquer dois elementos adjacentes na primeira coluna da matriz, o sistema é estável. Porém, caso haja, o sistema é instável. Então, eu vou analisar aqui a primeira coluna. Ó. Se não tem mudança de sinal, o sistema é estável. Não, nesse caso, não teve mudança de sinal, ó. A gente concluiu, ó, como não há mudança de sinal entre nenhum par de elementos adjacentes da primeira coluna, logo pelo critério de Hopf-Hurwitz, o sistema não tem nenhum polo com parte real positiva, portanto, trata-se de um sistema estável.
Vamos ver os exercícios aí, né? Vamos fazer mais uns aí. Considere o polinômio característico da equação a seguir e use o método de Rolf para avaliar a sua estabilidade. Então, a gente vai pegar, como se estivesse pegando o denominador aqui de uma função de transferência e vamos analisar se ele é estável, analisando os polos aqui da equação. É uma equação do terceiro grau, ó. Ela é um pouco mais complicada de resolver. A gente vai usar o critério de Rolf-Hurwitz. O que ele diz? Ó, vamos montar aqui uma matriz, ó, como é S ao cubo, né? Esse S3, S2, S1, S0. E vamos colocar aqui os coeficientes alternados, ó, A0, A1, A2 e A3. O A0 tá junto do S ao cubo, é 1. O A1 junto do S ao quadrado é 1. O A2 junto do S é 2 e o A3, o independente, é 24. E vamos calcular as outras colunas aqui, ó. Aqui vai dar B1, B2 e aqui C1. O B1 vai ser o quê? Ó? A1 vezes A2 menos A0 vezes A3. Substituindo os valores vai dar menos 22. Vai dar zero, né? Porque não tem nada aqui do lado direito. Ó. Vai dar 1 vezes 0 menos A0 vezes 0, dividido por A1, vai dar 0. O C1 vai dar o quê? Ó? Vai ser B1 vezes A3 menos A1 vezes B2 dividido por B1. Vai dar 24. Agora vamos olhar a primeira coluna. Ó. Tem mudança de sinal? Tem, ó. De 1 para menos 22, passa de positivo para negativo, depois de menos 22 para 24, passa de negativo para positivo. Então significa o quê? Nós temos duas raízes que têm parte real positiva, então ele é instável. Como ocorrem duas trocas de sinais, segundo o método de Rolf, esse fato indica que há dois polos cujas partes reais são positivas. Estão no semiplano direito, logo o sistema é instável. Uma outra maneira de fazer é achando as raízes da equação do terceiro grau. E ó, é uma segunda solução para o problema. A gente pega a função, ó, e vamos achar as raízes da equação do terceiro grau. A gente quase não faz esse tipo de equação aqui, a gente faz mais do segundo grau, ó, mas para fazer, ó, primeiro você tem que deixar ela nesse formato, x ao cubo mais a1x ao quadrado mais a2x mais a3 igual a zero. Determina o valor de Q, o valor de R e acha D, que é o determinante, né, o discriminante da equação do terceiro grau. Se D for maior ou igual a zero, você tem uma raiz real e duas são conjugadas complexas. Se D for igual a zero, todas as raízes são reais e no mínimo duas são iguais. E se D for menor que zero, todas as raízes são reais e desiguais. Calculo S e o T, e aqui eu tenho as três raízes da função do terceiro grau, ó, da equação do terceiro grau. A real, a x1, a x2 e a x3 são imaginárias, ó, tem o J, são dois números complexos, raízes complexas conjugadas, né? Vou mudar o sinal aqui do número imaginário. A equação, ó, o A1 vale 1, o A2 vale 2 e o A3 vale 24. Calculei o Q, calculei o R e achei o D, ó, deu um número maior que zero. Então, é uma raiz real e duas conjugadas complexas. Joguei lá no valor de S, me deu isso aqui. E lá na fórmula de T, deu isso aqui. Jogando lá nos valores das raízes, ó, eu vou encontrar aqui raízes, ó, menos 3, 1 mais J, 2,64575 e 1 menos J, 2,64575. Uma negativa, mas duas, ó, tem parte real positiva, ó. Então, se tem parte real positiva, ó, os S2 e S3 apresentam parte real positiva, então o sistema é instável. Exemplo 2, questão 2 da seção 3.1. Então, vamos lá. Durante o projeto de um controlador para um sistema dinâmico, você pode lançar mão das ferramentas de análise de estabilidade para certificar-se que o controlador se comportará de maneira estável antes mesmo de iniciar seu desenvolvimento no sistema real. Observe o exemplo da função de transferência de um controlador de terceira ordem. Então, CS igual a 1 sobre S ao cubo mais 2S mais 5. Qual alternativa está correta em relação ao controlador? Então, o primeiro passo aí é determinar se é estável ou instável. Para isso, ó, eu pego aqui o denominador e encontro os polos dessa função de transferência, né? Pego o denominador e encontro as raízes desse polinômio do denominador aqui.
É uma equação do terceiro grau, né? A gente pode usar as fórmulas que eu passei no exercício anterior, achar os polos e determinar se todos eles têm parte real positiva. Só que no critério de Hurwitz, ele diz o quê? Ó? Se um dos coeficientes é nulo ou negativo, ele já é instável. E é exatamente isso que acontece. Ó. S ao cubo mais 2S mais 5. Está faltando o S ao quadrado, é porque o coeficiente é nulo. Ó. Então, o A1 é igual a zero. Então, o sistema já é instável. Então, isso aqui já é um fato. Ó. Tem um dos coeficientes, que é o A1, que é nulo. Então, o sistema é instável. Então, a alternativa vai ser a alternativa D. O controlador é instável. Por quê? O coeficiente que multiplica a segunda potência de S é nulo. Sem fazer nenhum cálculo, ó, só olhando para a função, a gente já classifica ela como instável, porque um dos coeficientes é zero. E para terminar a aula de hoje, ó, vamos ir para o exemplo número 3, que é a questão 3 da seção 3.1. Então vamos lá. Uma maneira gráfica de observar os polos de um sistema dinâmico é por meio da utilização do plano complexo. Com ele, podemos ver quais polos do sistema são mais estáveis ou instáveis. Então, um certo sistema dinâmico com controlador em malha aberta tem os polos indicados do plano complexo a seguir. Então, aqui, ó, tem 9 polos, né, essa função de transferência, e eles marcaram no plano complexo aí os polos. O que podemos afirmar? Então, a primeira coisa é estável, instável, marginalmente estável. Só de bater o olho aqui, ó, na figura, ó, eu vejo, ó, que tem, ó, polos do lado direito, aqui do plano complexo. Se tiver polo do lado direito, já é instável. Só é estável se todos os x's forem marcados aqui, ó, do lado esquerdo. Se todas essas cruzes forem marcadas do lado esquerdo. Então, a alternativa, ó, é instável. Por que a letra E? Pois tem um polo com parte real, pois tem polos com parte real positiva. Ó. Exatamente, os polos 7, 8 e 9, ó, tem parte real positiva. Então, do lado direito do gráfico. Se isso acontecer, ó, o sistema é instável. Para ser estável, tem que estar todos do lado esquerdo. E isso não acontece aqui. Então, a alternativa correta é a letra E. Certo? Dúvidas? Então, pessoal, o que eu tinha planejado para a monitoria de hoje era isso. Se não temos mais dúvidas, né, podemos encerrar aí a aula. Vou parar aqui a gravação.